Olá, queridos estudantes. Olha a gente aqui de novo, né, falando novamente sobre a colonização na América. E hoje nós vamos falar da colonização, né, da francesa e da colonização inglesa. Vamos lá falar dos norte-americanos, né, da influência norte-americana na nossa vida e também falar da colonização francesa. Nossos amigos franceses, né, tiveram grande importância no nosso processo de colonização aqui na América. Mas antes, nós vamos relembrar um pouco o que nós falamos na aula anterior. Vamos lá? Na aula anterior, nós falamos sobre a colonização portuguesa e espanhola. E aí eu trouxe para vocês novamente, né, um mapinha mental, fazendo as comparações dos processos de organização política, social e econômica dessas dois tipos de colonização, portuguesa e espanhola. Lá na economia portuguesa, baseava-se no plantation, né? Utilizando principalmente a mão de obra escrava, a monocultura. E lá na espanhola, né, nossos amigos da Espanha, eles baseavam sua economia através da mita, principalmente, né, voltada para o quê? Para a mineração, mas também tinha o seu viés, né, da agricultura, que utilizavam a encomenda, né? Vocês lembram dos dois conceitos de mita, que era o trabalho, né, indígenas por determinado período de tempo nas minas e o trabalho indígena na encomenda, né, na agricultura também por determinado período de tempo. Tenho certeza que vocês lembram desse detalhe da aula anterior. E a política, né, também era importante, tinha suas diferenças. Nas colônias portuguesas, eles baseavam-se através das capitanias hereditárias, como foi aqui no Brasil no início. E nas espanholas, eles criaram as companhias de comércio e os vices-reinos, que possuíam uma maior independência, né, econômica cada região. E a sociedade, né? A sociedade portuguesa tinha uma grande troca, miscigenação cultural de vários países, né? Uma influência entre povos indígenas, escravas, franceses, holandeses, portugueses e outros países que vieram, né, tentar colonizar a nossa região aqui, principalmente do Brasil. E na Espanha, né, os espanhóis já tinham mais uma organização social diferente, né? Tinham como base da pirâmide os indígenas e os escravos. Os crioulos, lembra quem eram os crioulos, queridos? Aqueles que nasceram, né, da miscigenação de indígenas e espanhóis no território dessas colônias. E os chapetones, que eram, né, os nobres, os que possuíam os altos cargos, que vinham diretamente da Espanha para administrar essas colônias. E falei para vocês da rivalidade entre os crioulos e os chapetones, não é? Então vamos para o que interessa, né? A colonização inglesa. Olha aí para vocês o mapinha, né, das colônias inglesas, né? As 13 colônias. Mais à frente nós vamos falar sobre essa formação de 13 colônias interdependentes. E aí tem vários estados, nomezinhos que parecem, né, que tem os mesmos nomes, né, que tem atualmente de alguns estados americanos. Olha aí a Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, a Geórgia, né? E nós vamos entender mais como ocorreu a formação, né, do que hoje nós compreendemos como território americano. Então vamos lá, o nosso mapa mental, para explicar para vocês esse processo de colonização dos ingleses. A base da economia dessa colonização, ela era um pouco diversificada, né, das outras colônias que nós já falamos dela, né? A base dela se dividia através das duas grandes regiões, norte e sul. As colônias do norte, elas trabalhavam a partir da mão de obra livre, né? E elas eram predominantemente, né? Elas tinham forte influência de outros países, inclusive a França. Nós vamos ver que parte, né, lá do Canadá, que nós conhecemos como Canadá, né, teve influência dos franceses. Então, essas colônias do norte, elas baseavam no trabalho livre. Não tinha escravidão nas colônias do norte. No entanto, contudo, né, nas colônias do sul, a base da economia estava voltada para a mão de obra escrava. E quem eram esses escravos, professora Larissa? Eram inicialmente
e inicialmente os indígenas, mas não deram muito certo. Houve uma resistência, né, e também houve muitos massacres dos povos indígenas americanos. Então, a predominância era a mão de obra escrava de negros, né? Eles traziam os negros para as colônias do sul. Mas como é que eles traziam esses negros, professora? Baseado no escambo, na troca. Eles trocavam, isso mesmo que vocês estão pensando, eles trocavam os negros, né, por rum. Fornecia rum aos africanos e de volta vinham o quê? Os escravos. Então, havia uma prática de escambo aí nesse processo da colonização inglesa. E esse rum, ele era produzido pelos americanos, né, que estavam aqui, principalmente nas colônias do sul, e utilizavam isso como moeda de troca para ter mão de obra escrava nas suas colônias, nas suas terras, principalmente porque a principal produção das colônias do sul era o quê? Algodão. Professora, mas por que que os ingleses queriam algodão? Queridos, olha aí, ó, século XVII, século XVIII, o que está acontecendo lá na Inglaterra? O que está sendo o auge da Inglaterra? A Revolução Industrial. E qual era a principal matéria-prima que a Revolução Industrial tinha como base? O algodão, né? Então, eles usavam esses escravos nas plantações de algodão, para produzir algodão, e esse algodão ir para as indústrias de tecidos e ter um grande lucro para os ingleses. Né? Os ingleses, pessoal, eles tinham uma política diferenciada nessas colônias. Diferentemente da política das colônias portuguesas e espanholas, eles tinham controle estatal, eles tinham controle, né, dos seus territórios. No entanto, as colônias do norte, elas não tinham uma dependência própria uma das outras. Cada colônia do norte, ela tinha as suas próprias leis, as suas próprias taxas de moeda. Então, elas tinham uma autonomia. Então, as colônias do norte, elas têm uma característica marcante, que é o quê? A autonomia. É por isso que elas vão ser conhecidas mais à frente como as 13 colônias. E as colônias do sul, professora? As colônias do sul, elas não tinham tanto esse controle estatal como as do norte, né? Elas mantinham uma organização um pouco diferenciada. Então, quando a gente fala hoje de América do Norte, a gente está falando desde a sua formação de uma organização política baseada na autonomia. E essa autonomia também vai levar à perda de território, né? Alguns territórios, né, serão perdidos por revoltas, né, escravistas, por revoltas entre os indígenas que vão resistir, né, não vão concordar com essa colonização. Né? Então, essa política descentralizadora, ao mesmo tempo, ela tem as suas desvantagens. E a sociedade, né, inglesa, professora? Ela era composta de brancos, negros e indígenas. Né? E, novamente, aqui a colonização inglesa ela vai ter uma característica diferente. Esses brancos, na maioria das vezes, eram puritanos e calvinistas, né, que tinham vindo colonizar aqui a região da América do Norte. Esses puritanos e calvinistas, eles tinham uma grande característica, né, que eles não eram muito racistas, eles não concordavam com essa mobilidade social, né, que o negro tinha que ser explorado, o indígena também tinha que ser explorado. No entanto, os indígenas ainda tinham, em determinados momentos, né, ainda tinham mais vantagens do que os próprios negros nessa colônia inglesa. Né? Então, essa presença forte do racismo nas colônias inglesas, né, nós vamos ter como resposta o que nós vivemos hoje, o preconceito racial ainda muito em alta, né, na América do Norte. Então, a organização da colônia inglesa, ela tinha essa configuração diferente, desde a sua economia, né, que as colônias do Norte eram livres e as colônias do Sul trabalhavam com mão de obra escrava, desde a questão política, a questão das autonomias que cada colônia tinha.
E aí nós vamos falar um pouco sobre a colonização francesa, né? Sobre os franceses, nossos amigos franceses, qual é a influência que eles têm, né, no nosso processo de colonização da América. Aí eu trouxe para vocês um mapinha, aí vocês estão vendo nessa parte azul o Canadá, né? O Canadá, ele foi colonizado pelos franceses. E para vocês que não sabem, um dos idiomas predominantemente no Canadá, né, o idioma principal é o francês e o inglês americano, né? Então, as colônias do Canadá, a colônia do Canadá, a França, ela mais à frente, ela perde esse território. No entanto, a predominância cultural e social no Canadá, ela permanece muito forte até os dias de hoje. E aí eu também trouxe para vocês, né, nesse mapinha, na parte rosa, as colônias britânicas. Olhei as colônias que foram colonizadas bem pertinho aí pelos britânicos, pelos ingleses, e na parte laranja, aí bem muito próximo, né, as colônias espanholas. Então, essa influência de espanhóis e britânicos, né, ela vai interferir no processo de colonização da França nesse território. E aí eu trouxe também para vocês o nosso mapinha mental, né, para a gente explicar mais ou menos como aconteceu o processo de colonização na França. A economia, como era baseada em produtos tropicais. O que eram esses produtos tropicais, professora? Eram principalmente, né, açúcar, tabaco e rum, banana e café também. Só que na Guiana Francesa, né, um territóriozinho bem pertinho da gente aqui do Brasil, né, que hoje compreende ali muito próximo ao estado de Roraima, a Guiana Francesa tinha uma produção baseada na pesca e na mineração, né, na extração principalmente do ouro, né? Então, nós vamos ver que a economia da colonização francesa também ela era diversificada, né? Ela era dividida entre produtos tropicais e a mineração. E aí nós vamos dar um destaque para a Nova França, porque a Nova França também tinha uma economia baseada diferente, principalmente na exploração de peles de animais. Essa Nova França é o que nós conhecemos, né, hoje como Canadá, né? E o Caribe, né, que também era uma das regiões que fazia parte das colônias francesas, ele utilizava a prática de mão de obra escrava. E como era essa política, professora, na colonização francesa? Houve um controle estatal, né? Houve uma organização controladora em algumas regiões. No entanto, a região do Caribe e do Canadá eram regiões que não havia tanto controle da coroa francesa, e eles mais à frente eles perdem esses dois grandes territórios para os ingleses, né? Eles perdem a região do Canadá e o Caribe devido a essa autonomia demais que se tinha nessas colônias francesas. E também, pessoal, a França nesse momento ela estava se recuperando, né, da Guerra dos 100 Anos. Economicamente, a França não tinha como manter essas colônias aqui na América. Com isso, a sociedade nessas colônias, elas tinham algumas peculiaridades, algumas particularidades. Uma delas é o casamento, né? Os franceses eram incentivados a se casar com os indígenas locais. Olha como há a diferença das colônias inglesas, que eles não mantinham nenhum tipo de relação com os negros e nem com os indígenas. Já que nas colônias francesas eram incentivados o quê? A miscigenação, né? A mistura através do casamento com as indígenas locais. Brancos e negros tinham uma intensa troca cultural. E essa intensa troca cultural, ela vai ser responsável também pela perda do território do Haiti, né? O Haiti vai liderar o seu processo em 1804, né, de independência, deixar de ser uma colônia francesa e ser autônomo, não depender, não aceitar mais a exploração da França em seu território, né? Lembra que eu falei para vocês que lá na política deles, essa autonomia demais, ela vai ser
ela vai desencadear revoltas escravistas. E essas revoltas vão ser responsáveis pelo processo de independência do Haiti. E o Haiti vai ser um dos primeiros países, né, da América a liderar o seu processo de independência, sua desvinculação da relação de metrópoles, né, e colônia. E aí, com tudo isso que nós já ouvimos na aula de hoje, eu trouxe para vocês, né, uma questão de uma grande instituição renomada, que é a PUC, né, do Paraná. E aí eu trago um mapa para vocês fazerem uma análise das 13 colônias da América. A partir dessa análise e do texto, nós vamos ver qual a resposta correta para vocês gabaritar no Enem qualquer questão de colonização da América. Vamos lá. O mapa mostra as 13 colônias inglesas na América do Norte. Olha aí, pessoal, América do Norte, está falando do povo do Norte. Lembra que tinha o povo do Norte e o povo do Sul. Normalmente divididas entre Norte, de Massachusetts até a Pensilvânia, e o Sul a partir de Maryland, até a Geórgia. Colonização de iniciativa particular do século XVI. As 13 colônias inglesas mantinham grandes diferenças entre si. Gravem essa palavra, hein? Grandes diferenças entre si, sendo as principais entre o norte e o sul. Lembra lá que no norte, mão de obra livre, e no sul, mão de obra escrava, né? Eu falei isso para vocês na nossa aula. Então, vamos lá. Dentre essas diferenças, né, podemos citar o Norte foi caracterizado por receber um grande fluxo de imigrantes ingleses, estimulados pelos cercamentos e pelas perseguições religiosas sofridas na Inglaterra. Vieram para a colônia e montaram grandes fazendas de açúcar, tabaco e algodão, voltados para a exportação para a Europa. O Norte, lembra que eu falei como era mais a economia do Norte e a economia do Sul também? B. O Sul abrigou colônias de povoamento, onde a pequena propriedade para subsistência e o trabalho livre foram predominantes. O trabalho livre era predominante nas do Sul? Era livre ou era escravo? Eu falei para vocês. C. A coroa inglesa se manteve presente nas 13 colônias, cobrando impostos e fundando a Companhia Geral do Comércio, órgão cuja competência era fiscalizar e manter o monopólio inglês sobre os produtos exportados pela colônia. Nas 13 colônias, né, a predominância, a coroa portuguesa tinha muita influência, ou lá nas 13 colônias que eu falei para vocês, eles eram autônomos? Eu acho que eu falei alguma coisa de autonomia para vocês, sobre as 13 colônias. D. As colônias ao norte foram conhecidas pela exploração de matéria-prima que abastecia as manufatureiras inglesas. Contudo, a partir das revoltas de escravos e o início do trabalho assalariado, o valor das transações aumentou muito, tornando invisível para a Inglaterra continuar a liga às colônias. Ou as colônias do Sul eram voltadas para a exploração. Possuíam um sistema de produção baseado no plantation, portanto, com trabalho escravo, monocultura e exportação. Eu falei para vocês das colônias do Norte e do Sul e disse para vocês que havia uma diferença, né? De mão de obra, uma era escrava e a outra era livre. Então, eu tenho certeza que vocês marcaram a letra E. Lembra lá da exploração, do trabalho de exploração nas colônias do Sul? É só sempre vocês associar. Norte, livre, liberdade. Sul, exploração, escravidão, né? E plantation, que era a principal característica também nessas colônias do Sul. Então, pessoal, eu aguardo vocês, né, nas próximas aulas, né? E fiquem ligados, acessem as nossas plataformas, vejam e revejam as nossas videoaulas.